tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vamos rezar. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, retira toda a distração, retira toda a distração, retira tudo aquilo que é incômodo para atrapalhar nesta pregação. para atrapalhar esta pregação. Que São Miguel Arcanjo esteja aqui, São Miguel Arcanjo esteja aqui, que Nossa Senhora esteja aqui. Nossa Senhora esteja aqui. Abre os meus ouvidos, Senhor, Abra meus ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. para ouvir a Tua palavra. Abre também o meu coração Abre também o meu coração, para ouvir a Tua palavra. para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejas o Teu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso agora no silêncio, desde de manhã, que o Senhor está me dando esta palavra, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Porque eu sei que é de suma importância essa palavra, principalmente para esse momento de acampamento, aonde nós estamos lutando pela nossa libertação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, que foi até uma leitura que veio durante esses dias na missa. Fala para ele ali, senão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Vocês sabem que Paulo, quando ele escreveu para essa comunidade, ele estava respondendo a questões que eles estavam fazendo para Paulo. E aqui Paulo vai dar uma resposta para ele a respeito das comidas que são oferecidas aos ídolos e as consequências de tudo isso. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso está muito enraizado no nosso meio, e nós precisamos saber que nós somos da Igreja Católica, nós pertencemos à Igreja Católica, nós somos católicos apostólicos romanos. Por isso Paulo diz assim: por isso, meus queridos, fugi da idolatria. Eu quero esclarecer que a questão da idolatria não é aquela questão que os nossos irmãos separados vivem dizendo, que nós adoramos imagens. Espero que esteja na consciência de vocês que nós não adoramos imagens. Nós veneramos aqueles homens e aquelas mulheres que foram testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo e que agora estão na eternidade, e que a Igreja Católica traz eles para perto de nós, através das imagens, das estampas, para nós, ao olharmos, e depois que nós olharmos, para que o Senhor conceda a nós, a palavra não está vindo, né? Para que o Senhor conceda a nós a graça de nós sermos santos igual a eles. Por exemplo, Santo Antônio não é casamenteiro. Essa história de Santo Antônio casamenteiro é conversa fiada. Quando eu olho para a imagem de Santo Antônio, eu olho para aquele homem, aquele franciscano tão dedicado a Deus, que fazia jejum, penitência, que tinha o dom da palavra, ao ponto de até mesmo numa cidade onde ele estava, ele pregar para os peixes, porque as pessoas não queriam ouvir Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus. Então ele diz: criaturas de Deus que vivem no mar, se levantem, saiam para ouvir a palavra de Deus. E os peixes saíram, e ele começou a pregar para os peixes.
Santo Antônio, que era adorador da Eucaristia, que tinha um herege que dizia: eu não me dobro diante da Eucaristia. Então ele lançou um desafio a Santo Antônio e disse assim: olha, Antônio, eu vou lançar um desafio para você. Eu tenho uma mula e vou deixar essa mula uns dias sem comer. E no dia estabelecido, eu vou trazer o alimento para a mula e vou colocar aqui em frente. E você vai trazer esse tal Jesus que está na Eucaristia, você vai trazer para mim. Se a mula se dobrar diante da Eucaristia, eu creio na Igreja Católica. Provavelmente Santo Antônio entrou em parafusos, né? Mas ele acreditou. No dia marcado, levaram a mula. O herege levou a mula e Francisco veio com Jesus sacramentado. Ô Santo Antônio, desculpa. Santo Antônio, obrigado, é sinal que vocês estão atentos, né? Santo Antônio veio com Jesus sacramentado e se colocou ali. A mula veio com toda a fome que ela estava. Ficou dias sem comer, veio em direção a Jesus sacramentado e se dobrou diante de Jesus. E veja bem, o herege se converteu. Então, quando eu olho para a vida de Santo Antônio, eu não vou ficar pedindo a Santo Antônio eu preciso casar, Santo Antônio. Não é isso. Você vai pedir a Santo Antônio, ele que está diante de Deus, você vai pedir a ele a graça de você ser um bom pregador, um bom adorador da Eucaristia, de ser santo igual a ele. É para isso que os santos existem dentro da Igreja Católica. Se você for fiel a Deus, Deus vai te dar um homem e vai te dar uma mulher. Não precisa ficar fazendo novenários a Santo Antônio. Então, para dizer, Paulo está dizendo, vamos voltar à leitura, fugir da idolatria. Então vocês sabem, nós não somos idólatras. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu, sofreu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e nós estamos aguardando o dia do retorno dele, e o dia também que nós vamos nos encontrar com ele. É a Jesus Cristo que nós adoramos, não são as imagens. Então veja só, ele vai fugir da idolatria. Ele diz assim: eu vos falo como a pessoas sensatas. Ele não está falando para pessoas ignorantes, bobas, ou pessoas que não querem entender a palavra de Deus. Ele está falando para pessoas que já conhecem a palavra de Deus e estão se desviando. Então ele diz: a taça da bênção que nós abençoamos não é porventura uma comunhão com o sangue de Cristo? Olha só, a taça da bênção. Todo dia no sacrifício da Santa Missa vocês veem lá a taça, aonde ela vai recolher o quê? O vinho que vai se transformar no sangue do Senhor. Então veja, ele diz: a taça da bênção que nós abençoamos, que o sacerdote abençoa, não é porventura uma comunhão com o sangue de Cristo? Ele está dizendo, quando nós, ali no sacrifício da Santa Missa, no momento em que nós estamos participando, e que o sacerdote abençoa, que se transforma no sangue de Cristo, nós entramos em comunhão com o sangue do Senhor. Nós entramos em comunhão com Jesus. É com Deus que nós entramos em comunhão. Por isso que depois o padre bebe. O certo seria o povo beber, mas já pensou numa celebração de uma missa dessa, trazer o sangue do Senhor para todo mundo beber? Não ia dar certo, né? E outra coisa, por que os católicos geralmente na missa o padre não dá assim o sangue para todo mundo beber? Os beberrões que se cuidem, né? Porque na hora que eles forem beber, eles não vêm com a intenção de tomar o sangue do Senhor, não. Eles vêm com a intenção de alimentar o vício da bebida dele. Então a igreja, com o tempo a igreja foi
Retirando para quê? É uma questão até de critério, não é verdade? De critério. Mas quando nós comungamos, acreditamos que estamos comungando o sangue do Senhor também, o corpo, o sangue, porque é o corpo do Senhor. O corpo tem sangue, então nós comungamos. Por isso que a igreja, com o passar, ela teve que retirar só em celebrações assim, particulares, onde não tem muita gente, aí o padre libera, mas aqui haja galão. Acho que os beberrões todos que estão por aí viriam tudo para cá. Então olha bem, a comunhão que nós fazemos é com o sangue do Senhor. Aí ele fala, o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que nós falamos assim, para as crianças que estão na catequese ou os adultos, o dia da primeira comunhão. O dia da primeira comunhão significa, é o dia em que eu vou pela primeira vez entrar em comunhão com Jesus. Jesus vem a mim, no corpo e no sangue, eu vou comungar, eu vou receber o corpo do Senhor, eu vou entrar em comunhão. Por isso, quando nós damos aquela paradinha, é a comunhão que eu estou fazendo com o meu Senhor. Então é isso que ele está explicando. A taça e o pão, nós entramos em comunhão com o Senhor. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Versículo 17, visto haver um só pão, todos nós somos um só corpo, porque todos participamos desse pão único. Então na hora da comunhão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Nós entramos em comunhão com o Senhor, fazemos parte do corpo do Senhor. Versículo 18, vede os filhos de Israel. Agora que ele vai entrar naquilo que eu quero, que nós precisamos entender. Vede os filhos de Israel, os que comem as vítimas sacrificadas, não estão porventura em comunhão com o altar? Que quero eu dizer? Que a carne sacrificada aos ídolos, ou o ídolo, tenham em si mesmo algum valor? Não, mas como os seus sacrifícios são oferecidos aos demônios e não a Deus, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Agora eu quero explicar para vocês. Eu disse para vocês no início que quando nós comungamos o corpo do Senhor, nós entramos em comunhão com o Senhor. O único sacrifício permitido por Deus hoje é o sacrifício da Santa Missa. Não existe outro sacrifício a não ser esse. É o único. O Senhor morreu uma vez por nós. Morreu por nós uma única vez. E em toda a missa é sempre a primeira missa. Não são várias missas. É sempre a primeira missa. Porque o Senhor está morrendo. Nós entramos em comunhão com o Senhor. Paulo está dizendo assim: se existe outros sacrifícios que estão sendo feitos por aí, não são sacrifícios oferecidos ao Senhor, mas aos demônios. Vocês estão entendendo? Os sacrifícios que se oferecem em outros lugares, vou dar um exemplo claro. No terreiro, lá se leva para o pai de santo, para a mãe de santo, uma galinha. Ele diz assim: olha, compra uma galinha e me dê, porque eu vou resolver o problema da sua família. É só oferecer a Deus. Que Deus é esse? Gente, Deus é um nome tão geral que nós precisamos ter cuidado com a palavra Deus. Se colocar um satanista aqui, um budista aqui, um espírita aqui e um cristão aqui, e você perguntar para os quatro: vocês adoram a Deus? Todos vão dizer: claro, nós adoramos a Deus. Mas se você perguntar para o satanista qual o nome do seu Deus, ele vai dizer Satã. Se você perguntar ao budista como é o nome do seu Deus, ele vai dizer Buda.
Se ele perguntar para o cristão quem é o seu Deus, ele vai dizer Jesus Cristo. Então, olha bem, lá no terreiro, quando eles não oferecem para Jesus Cristo. Primeiramente porque na missa quem é oferecido é o próprio Jesus. Você já viram algum padre pegando uma galinha e colocando no altar, e os outros padres ali estendendo a mão e dizendo: tomai e comei todos vós, esta é a galinha oferecida por vós? Não tem. Não é a galinha oferecida por vós, é o corpo do Senhor oferecido por vós. Então, se você vai no terreiro, naquele momento em que eles fazem o oferecimento, eles cortam, pegam o sangue, fazem aquelas aberrações com o sangue, e depois dá para você comer também uma parte. Ele come uma outra parte. Se você manda uma dúzia de galinhas, as outras ele coloca lá no galinheiro dele para comer depois. Mas aquela galinha que você entregou para ele é oferecida a quem? Paulo está dizendo que não é a Deus, é aos demônios. Vocês estão vendo que esse negócio de terreiro não é brincadeirinha, não é ecumenismo da Igreja Católica. A Igreja Católica nunca vai fazer ecumenismo com o candomblé, nem com o espiritismo. No dia que um padre pegar uma galinha e oferecer em sacrifício, ele já se tornou um herege. Me desculpe eu dizer a verdade. É um herege. Padre não foi ordenado para oferecer galinha, mas para oferecer o corpo do Senhor. Mas olha bem, quando ele faz aquele oferecimento, quando você come aquelas comidas que eles oferecem para lá, vocês estão entrando em comunhão com os demônios, não com Jesus Cristo. Por isso que aqui está se louvando a Deus, tem gente caindo de um lado e gente caindo do outro, se batendo aqui, se batendo lá. Porque um dia lá no passado você foi num tal de um terreiro e você comeu aquelas comidas, entre aspas, gostosas e bem temperadas que eles ofereceram. Você entrou em comunhão com o demônio. Entrando em comunhão com o demônio começa a fazer parte da sua vida. Entendeu? Olha bem, se na missa você entra em comunhão com Jesus, Jesus passa a fazer parte da sua vida, meu irmão. Eu não estou falando aqui para condenar os pais de santo e mãe de santo e quem participa dessas coisas, não. Eu estou esclarecendo para você voltar para o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de bode, de carneiro, de ovelha, de galinha, sabe lá, de periquito. Nós não precisamos. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Então, quando a pessoa, entenda o que eu estou falando, quando você entra ali e come, eu disse que o demônio começa a fazer parte da sua vida. Aí a sua vida começa a andar para trás igual caranguejo. Você não consegue dormir, começa a ver alguém atrás de você. Estou vendo uma sombra atrás de mim. Começa a ficar com medo disso e com medo daquilo. Aí o pai de santo diz assim: bem, você está com um espírito mal, eu vou tirar esse espírito. Espírito mal não tira espírito mal, ele coloca mais.
A pessoa vai se tornando escrava daquelas coisas, vai se tornando escrava. Chega a um ponto de um dia ele dizer: olha, você precisa crescer mais nisso. O orixá lá, que chamam de Deus, que não é Deus coisa nenhuma, que são demônios. Você acha que se usassem a expressão demônios, alguém ia lá? Não, demônio ele se disfarça. Ele se disfarça com nomes para todo mundo ir atrás. Então você entra em comunhão lá com aquele orixá tal, aquele orixá entra na sua vida, e um dia eles vão fazer de tudo para fazer com que você um dia também se torne um igual a eles, escravo do demônio. Nós não somos escravos dos demônios, nós somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamos entender. É preciso entendermos. Se nós estávamos na ignorância até hoje, não dá mais para ficar na ignorância. Nós não vamos fazer comunhão com os demônios. Nós vamos fazer comunhão com Jesus Cristo, é com Ele. Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz mesmo que nós precisamos receber o corpo do Senhor até que Ele venha. Ele não disse para comer galinha oferecida aos demônios até que Ele venha. Ele disse: é preciso comer o corpo e o sangue do Senhor até que Ele venha. Uma das primeiras coisas que eles acabam fazendo, sabe qual é? É tirar você do sacrifício do Senhor. A primeira coisa, você perde o gosto pela missa. Você perde o gosto pelas coisas. Claro, gente, o demônio está tomando tanto conta da tua vida, que ele começa a dizer para você que não é para você ir lá. Aí coloca preguiça, coloca medo, coloca isso, coloca aquilo, e você acaba perdendo o grande sacrifício que é salvação para nós. Ali ele não tem poder nenhum, por isso que ele não quer que você vá. Aí as pessoas vão deixando e vão se entrando lá, se infiltrando, e vai fazendo marcas no corpo de pacto. Começa a usar só roupa branca naquele dia determinado que o orixá mandou. Vocês ouviram alguma vez Jesus Cristo dizer que você tem que usar essa roupa branca na sexta-feira ou dia qualquer? Isso não tem na Bíblia. Se não tem na Bíblia, exclui da tua vida, meu irmão. Exclui. Jesus não mandou ninguém ficar usando roupa branca. Para quê? Use roupa branca, mas não com a intenção de servir a esses orixás. Outra coisa, final do ano, estamos chegando já. Muitos nessa passagem de ano para entrar no novo milênio, em vez de se consagrarem a Jesus Cristo, foram para a praia se consagrar aos demônios, com roupa branca e tudo mais. Ofereceram rosas, colocaram rosas dentro do barco. Jesus só andou de barco no tempo que ele andava aqui na terra. Jesus não precisa de andar de barco. Tanto que um dia, quando Pedro estava na barca com os outros, ele veio andando em cima das águas. Deus não precisa de roupa, de rosas, ou sabe lá o que, para colocar dentro de um barco, para ir levar para quem? Para Iemanjá. Na igreja católica não existe nenhum santo chamado Iemanjá. Não tem. Mas você pode dizer assim: padre, mas lá tem os santos da igreja católica. Eu vou dar uma resposta para você. Graças a Deus eu sou descendente de africano, e me orgulho de ser. Quando os meus irmãos
africanos vieram para cá. Infelizmente eles vieram sobre o jugo, não sei se a expressão é certa, mas vou dizer assim: a Igreja Católica acabou oprimindo os africanos. Em vez de pregar o Evangelho, deveria pregar, porque a palavra de Deus, ela não pode ser colocada assim, ela não pode ser obrigada. A palavra de Deus, a palavra é Deus que convence. Então naquele tempo, por não conseguirem convencer, obrigaram os meus irmãos africanos a servir a igreja cristã. Mas de que forma? Se você não servir a igreja cristã, você vai para o tronco, e se não servir, você morre. Claro, quem é que queria morrer? Ninguém. Aí eles encontraram uma forma. Qual foi a forma que eles usaram? Eles disseram assim: bem, eu não quero morrer e também eu não quero ceder aos meus deuses, aos orixás, a Ogum, a Oxalá e tudo mais. Eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou enganar esses cristãos que estão aí. Vou trazer uma imagem de um santo da igreja e vou dizer que estou venerando, pedindo graças através daquele santo. Mas eu não vou estar pedindo graças àquele santo, eu vou estar pedindo graças a um guia, a uma entidade. E assim entrou. Por isso que lá tem santos. Vou dar um exemplo mais claro. 26 de setembro agora é dia de São Cosme e São Damião. 26, não. A igreja comemora no dia 26, 27 é os pagãos. Os pagãos comemoram no dia 27, mas a igreja, vão ver lá, se no dia 26, no calendário litúrgico, não está lá, São Cosme e São Damião. E quem era Cosme e Damião? 2 médicos que se converteram ao cristianismo e serviram a igreja, usando da medicina deles, de graça. De graça. O doente vinha, ele se cuidava, porque tinha se convertido ao cristianismo. Mas eles foram mortos. Eles foram mortos por serem cristãos, por se declararem cristãos. Eles são mártires da igreja católica. Por isso que a imagem de Cosme e Damião tem uma palma. Um segura uma palma e o outro segura a outra, para dizer o quê? É a palma da vitória, é a palma daquele que morreu pela causa de Senhor Jesus Cristo. Esse é Cosme e Damião, 2 médicos que morreram martirizados. Então, os africanos trouxeram Cosme e Damião, disfarçado, que eles não estavam venerando o Cosme e Damião que adorou Jesus Cristo. Eles estavam enganando aos católicos bobos que não queriam deixar eles servirem aos deuses deles. Eles tinham que pregar, eles tinham que anunciar. Anunciaram, foi de forma incorreta? Não sei, porque se duvidava até se a negrada tinha alma, né? Eu tenho, porque desde o dia que eu fui concebido no seio da minha mãe, a alma já veio. Tenho alma. Aí destruíram, né? Aí a negrada chegou e colocaram Cosme e Damião. Como eles ofereciam comida aos deuses, o que é que eles faziam? Eles colocavam comida em frente a Cosme e Damião para oferecer aos deuses. Por isso que, geralmente, nas festas de Cosme e Damião, na Bahia, principalmente, em vários lugares do Brasil, se coloca comida diante de Cosme e Damião. Porque na cabeça deles não era Cosme e Damião, porque Cosme e Damião não vai comer coisa nenhuma. Na cabeça deles estava de oferecer comida aos deuses, de oferecer galinha sacrificada lá para os deuses. Então, para os cristãos não matarem eles, eles estavam ali diante de Cosme e Damião e colocava comida.
Por isso que se coloca comida diante das imagens de Cosme e Damião. Aqui no sul, é bala que dão. Aqui é bala, lá na Bahia é caruru. Aqui no sul é bala. E lá em Minas é pipoca. Agora veja só, Cosme e Damião vai comer pipoca. Ele já está comendo, já está lá no céu, no banquete que Deus preparou para todos os filhos dele. Já está comendo na eternidade, se é que lá come. Está na eternidade. Então, quando você participa das tais novenas, chega lá a mãe de santo, bu, batendo tambor, aí o demônio desce nela, aqueles espíritos descem, e diz que é Cosme e Damião que está falando. Cosme e Damião não vem mais para a terra não, você que tem que subir para ir para o céu, se esforce. Cosme e Damião não vai comer, não vai. Eu me lembro, quando eu era criança, a minha mãe, graças a Deus, já parou com isso. Minha mãe fazia isso. Colocava lá. Agora não faz mais não, porque ela agora adora nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Cosme e Damião não é no dia 26. Ou é no dia 26, não é no dia 27. Eu volto a dizer, 27 é para os pagãos. Enquanto a igreja comemora num dia, os pagãos comemoram no outro. Para poder lá mandar tudo, me desculpe a expressão, chamar os infernos naquele lugar. E bater tambor a noite toda. Tem muita gente que tem medo de ir para a Bahia porque acha que lá tem um monte de orixá em tudo quanto é lugar. Olha, a diferença da Bahia para o sul, sabe qual é? É que lá é o candomblé, no sul é o espiritismo, tudo da mesma laia. Tudo da mesma laia. Se lá na Bahia você vai encontrar um espírito, um pai de santo, aqui você vai encontrar um médium. Tudo da mesma laia. Não tenha medo de ir na Bahia, não. Eu não tive medo de sair da Bahia e vir para cá. E eu vou dizer uma coisa, não é todo baiano que é macumbeiro não, como assim todos os do sul não são também espíritas. Vocês estão entendendo? Essa concepção aí está muito errada. Se lá eles comem comida, aqui vocês invocam os mortos. Deuteronômio 18, vai ver lá. Vai invocar os mortos para você ver. Vocês estão invocando a presença dos demônios na vida de vocês também. Só que cai mais light. No sul as coisas é tudo mais light. Agora lá é declarado mesmo. Lá você vai encontrar a tenda de tal pessoa. E aqui você vai encontrar a casa espírita do Espírito Santo. Onde existe isso? Não tem. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Os demônios são os demônios. E não dá para ter comunhão entre o Espírito Santo e os demônios. Um é um, outro é outro. Vocês estão me entendendo? Eu só quero ver se no dia 27 vocês vão comer bala pela rua e vocês vão comer caruru por aí. Vocês vão entrar em comunhão com os demônios. Então olha bem, entenda. Quando uma pessoa, eu falei, quando uma pessoa dessa vai nesses lugares, elas entram em comunhão com esses espíritos. Então, ela ingere aquelas comidas. Aquilo ali vai causar, a causa dela é espiritual. Por que tem gente por aí que diz assim: ah, eu estou com uma dor de estômago, vai no médico, faz um monte de coisa e não consegue? É contaminação dessas comidas
que está ali por causa da consagração que ela acabou fazendo. Porque toda vez que vocês entram em contato, vocês acabam se consagrando, se acaba consagrando, se acaba entrando em comunhão. Eu sei que tem muita gente que não está gostando disso aqui, mas a verdade ela precisa ser falada, porque não dá mais para vir para a missa e tocar tambor no final de semana. E eu quero dizer, não dá mais para vir participar da missa e colocar um copo e uma vela e invocar os mortos. Não dá mais. Ou você é de Jesus Cristo ou não é. Assim como eu digo que Jesus Cristo não ficava comendo galinha oferecida sabe lá quem, a mesma coisa, Jesus não vai se sentar numa mesa branca para invocar espíritos. Ele não fez isso, e pelo fato dele não fazer, nós vamos criar vergonha e não vamos fazer mais. Vamos ser de Jesus somente. Ou pertencemos a Jesus ou não pertencemos. As pessoas que participaram dessas coisas e nunca se confessaram, precisam se confessar. Precisa fazer uma renúncia. Precisa renunciar às comidas, aos pactos, às coisas que foram feitas nesse tempo. É preciso renunciar. Porque pacto é pacto. Se faz pacto com o demônio, você está dizendo o quê? Eu sou dele, eu não, né? Quem faz? O que é que você tem que fazer agora? Você tem que cortar o pacto com ele. A melhor forma é a confissão. Porque enquanto você não se confessar, o pacto continua. E ele vai continuar te atormentando. Então você tem que procurar o padre. Padre, olha, eu consultei os espíritas, fui no espiritismo, padre, invoquei os mortos, fui lá no terreiro, no final do ano, padre, eu coloquei mesmo roupa dentro do barco para ser oferecida lá. E se o padre disser isso não é pecado, você vai dizer para ele: padre, isso é pecado contra o primeiro mandamento. Se o senhor não acredita, eu acredito, me dê a absolvição e ponto final. Se o senhor está querendo fazer essas coisas, o senhor faça. O senhor estudou teologia, está na ignorância, eu não estudei e não quero ficar. O Novo Catecismo ensina e a Bíblia também. Pega lá Deuteronômio 18, Levítico capítulo 19, versículo 31, que está escrito: não consulteis os adivinhos. Em outras traduções, não consulteis os espíritas. Na Bíblia da Ave Maria está: não consulteis os espíritas. Na Bíblia Tebe está: não consulteis os adivinhos. Que é tudo da mesma laia. Não estou falando assim para oprimir, mas estou dizendo para os meus irmãos que estão na ignorância. Graças a Deus agora, Ratzinger, o cardeal, responsável pela doutrina da fé, ele mostrou com essa carta, essa declaração assinada por ele e pelo Papa João Paulo II, que a igreja onde Jesus se encarnou foi na igreja católica. E todas as religiões, todas as religiões que têm a semente do verbo, vamos supor, o espiritismo tem uma semente do verbo lá, sabe qual é? A caridade. Mas Jesus não se encarnou, eu estou falando de se encarnou, não é reencarnação, não é reencarnou. Jesus se tornou homem. A encarnação. Não foi lá, gente, que Jesus se encarnou. Jesus se encarnou na igreja católica. Então todas as religiões, elas precisam vir para a igreja católica. Não é a igreja católica ir para as religiões. Eu até digo, se a igreja católica vai para as religiões, ela vai com uma finalidade de mostrar para eles que existem coisas boas, mas que eles precisam renunciar a toda a coisa errada que eles fazem e vir para a igreja católica. Por quê, gente?
Se todo mundo está certo, então existe uma frase da Sagrada Escritura que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se todos estão certos, Jesus errou em mandar pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é isso, não é jogar na cara do outro, não é bem isso, é dizer para eles: olha, está tudo bem, isso que você faz aí, mas tem algumas coisas erradas, vem cá, o verdadeiro Deus se chama Jesus Cristo, e Ele se encarnou na Igreja Católica, foi na Igreja Católica, não é lá. Estão entendendo como é que é? Aí o cardeal diz assim, que fora da igreja não há salvação. Gente, que palavra, que hoje até os teólogos estão tudo aí entrando em parafuso. Entra agora dizendo por quê? Porque a salvação que é Jesus, ela está na Igreja Católica, ela não está no umbandismo, ela não está no espiritismo, não está no budismo, não está lá, não está lá, ele está na Igreja Católica, e ele disse que as portas dos infernos não vão prevalecer contra ela, não vai mesmo, é aqui que Jesus está, e está na hora de nós assumirmos a Igreja Católica. Não dá para andar de Bíblia debaixo do braço e ficar na dúvida, ficar duvidando, será que eu estou na igreja certa? Eu tenho certeza que eu estou, eu tenho absoluta. Agora não dá para você ficar, bem, hoje você vem na Igreja Católica, sexta-feira vai bater tambor, outro dia lá, vamos lá, vai ter uma sessão, vamos lá receber algum santo lá, chamar a alma do meu avô para vir para cá. Para que isso, gente? O Papa João Paulo II nunca fez isso e nunca vai fazer. Por que você vai fazer? Jesus também, Jesus nunca fez isso e nunca vai fazer. Ou você se decide pela igreja ou não se decide. Mas me desculpa, não fica dando trabalho dentro da Igreja Católica. Para de dar trabalho na Igreja Católica. O Evangelho é pregado para que nós assumamos, bem, é isso, Jesus é o Senhor da minha vida e é o Senhor e acabou. Vamos parar com tanta baboseira, com tanto secretismo religioso, com tanta mistura. Não existe mistura. O Evangelho é esse e acabou, gente. Leiam a Bíblia. O mal do católico, sabe o que é? É que não lê a Bíblia. E os que leem de forma supersticiosa. Abre, Jesus está dizendo isso, fecha. Abre, Jesus está dizendo isso. Vai ler a Bíblia toda, meu irmão. Ficar lendo a Bíblia de forma supersticiosa, isso não existe. Eu tenho que entender todo o contexto da Bíblia, todos os ensinamentos. Por isso que nossos irmãos separados, quando vêm e falam da idolatria, os bobos mudam logo. É mesmo, na Igreja Católica todo mundo é idólatra. É coisa nenhuma. O único Deus que nós adoramos é Jesus Cristo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e acabou. É Ele que nós adoramos. Em outras palavras, eu estou dizendo: não entre mais em comunhão com os demônios, porque no dia que vocês pararem de entrar em comunhão com os demônios, os acampamentos de libertação vai acabar, missa de libertação também vai acabar, porque ninguém mais precisa de libertação, porque todos agora são de Jesus Cristo. Ninguém está mais entrando em comunhão com os demônios, nem com o espírito. Aí vocês não vão mais dar trabalho ao Padre Rufus, coitadinho, que fica lá o tempo todo rezando, e cai daqui, e cai de lá, e cai de lá, e cai daqui, está caindo lá embaixo, está caindo aqui em cima, e o pobre coitado fica ali rezando com uma multidão de gente. Aí acaba o acampamento de oração, ano novo, todo mundo lá, ano novo, todo mundo de branco, todo mundo para a praia, ninguém vai para a igreja, a praia fica cheia, mas as igrejas vazias.
Em vez de ir participar do sacrifício do Senhor, vai participar do sacrifício aos demônios. Eu digo, olha, quem quiser ir que vá, não fiquem aborrecidos comigo não por eu estar falando isso, mas eu tenho que falar o evangelho. Se você aprendeu errado, eu estou ensinando agora o certo. Agora, quem quiser ir comer comida oferecida aos demônios, pode ir, porque eu venho é para aqui, oferecer o sacrifício do Senhor aqui, ó. Nem que seja sozinho, mas eu faço. Se todo mundo não vamos ser mais bobos. Eu estou dizendo, vocês precisam sair daqui libertos em Jesus Cristo. Mas por favor, não voltem de novo, porque na própria palavra de Deus disse que quando o demônio sai, ele fica dando voltas, zoando por aí, ó. Aí eles dizem, eu vou voltar para aquela casinha. Aí ele encontra a casinha pronta novamente. Ele faz assim, ó, chama mais 7, mais 7, vem mais 7, e entra os 7 em você. Aí nem Padre Rufus, nem Padre Rufus. Você se decide por quem? É preciso se decidir por Jesus Cristo. E essa é a maior libertação, gente. No dia em que nós abandonarmos esses lugares, eu volto a dizer, não vai se precisar mais ter missa de libertação, não vai ter mais acampamento de cura e libertação, não vai ter. Eu espero que todos que estão aqui, ao voltar para casa, espero que ninguém mais vá comer caruru e bala e vai dar bala. Porque eles estão, e pipoca. E estou dizendo mais, e veja só, eu estou dizendo, o demônio fica colocando medo. Qual é o medo? Eles dizem assim, se você não der pipoca, não der caruru, não fizer isso, não fizer aquilo, a sua vida vai toda para trás. Não, se você é de Jesus Cristo, a sua vida só vai para frente, sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente, nunca para trás. Nunca para trás, gente. Nós precisamos aceitar. Jesus morreu na cruz para quê? Pelo amor de Deus, eu sei que muitos aprenderam erradamente, mas agora, gente, a palavra de Deus está ficando cada vez mais clara. Só fica quem quiser, e vai quem quiser. Agora não dá ouvido ao inimigo, não dá ouvido aos demônios, não. Nós precisamos dar ouvido ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o demônio não pode mais nos enganar. O demônio não pode, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ficar de pé. Jesus é o Senhor da nossa vida. Essa é a santidade que o Senhor está pedindo para nós. Essa é a santidade. Vamos ficar de pé. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Vamos ficar de pé. Levanta seus braços agora e vamos rezar, vamos orar. Ora no Espírito agora. Dá o tom lá. Vamos orar no Espírito. E eu já estou proclamando no nome de Jesus toda a libertação. Sim, Senhor. No teu nome, Senhor, depois da tua palavra. Estou ordenando no nome de Jesus agora que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado pelo seu povo agora, Senhor. Sim, principalmente por aqueles que por ignorância acabaram, Senhor, entrando nessa de oferecer sacrifícios aos demônios, em vez de oferecer sacrifícios a Jesus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, o teu sangue, Senhor. Vamos orando. Ora no Espírito. Você também que está em casa, eu proclamo no nome de Jesus, pelo poder das minhas mãos sacerdotais, toda a libertação através de contaminação por comida e por bebidas. Sim, eu ordeno agora no nome de Jesus
Que você seja liberto de toda escravidão. Escravidão a todo tipo de orixás. Eu proclamo a tua libertação no nome de Jesus. De toda escravidão a Iemanjá. Eu proclamo no nome de Jesus a tua libertação. A todas as vezes que você invocou os mortos, invocou a presença do seu avô, da sua avó, do seu filho, no nome de Jesus, eu proclamo a tua libertação, porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Sim, Senhor, obrigado, porque o verdadeiro sacrifício é o sacrifício da Santa Missa, é o único sacrifício aceito por nosso Deus, é o próprio Deus sendo oferecido ao Pai, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Sim, Senhor, nós renunciamos, Senhor, renunciamos a todas essas religiões pagãs que não falam de Ti, Senhor. Nós renunciamos pelo sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença de Jesus no nosso meio. Sim, Senhor, muito obrigado, Senhor, bendito sejas o teu santo nome. Continue intercedendo, continue rezando, porque São Miguel Arcanjo agora vai fazer uma limpeza no nosso meio. São Miguel Arcanjo vai fazer uma verdadeira limpeza nas casas aonde as pessoas estão nos assistindo. Nossa Senhora vai fazer uma limpeza aqui também. E eu estou pedindo, mãe, que a senhora esmague a cabeça da serpente. Esmaga, mãe, a cabeça da serpente que tem enganado os seus filhos na superstição e em todo tipo de consagração aos orixás. Os seus filhos que têm comido comidas consagradas aos orixás, estou pedindo agora, mãe, liberta, mãe. O Senhor está libertando uma pessoa com o espírito de pombagira. O Senhor está libertando agora você. Esse espírito que tem seduzido você, que tem levado você muitas vezes à sedução. Que no nome de Jesus agora você seja liberto para sempre. E que esse espírito se coloque agora diante dos pés da cruz do Senhor, para que o Senhor possa dispor de você. O Senhor está me mostrando uma pessoa que está dizendo assim: nossa, durante tantos anos eu fiz esses oferecimentos, e foi minha mãe que mandou. Veja, a palavra é clara para você. Você disse: foi minha mãe que mandou, porque isso já veio da minha avó. E você todo ano, no dia 27, você oferece, faz essas oferendas a Cosme e Damião, que não é São Cosme, eu já expliquei que não é. E isso tem levado você a um apego. Até mesmo agora, quando eu estava pregando, você dizia assim: mas como? Eu estou com medo, e se eu não fizer, vai acontecer algo de mal com você. Vai acontecer algo de mal, você acha isso, porque até mesmo outras pessoas disseram. Porque você quer fazer isso em consideração à tua mãe que pediu, mas a tua mãe infelizmente estava na ignorância. E Jesus está dizendo agora que é para você largar com isso, que é para você procurar um sacerdote, se confessar e comemorar o dia de São Cosme e Damião na celebração da Eucaristia. É isso que o Senhor está dizendo. Ele diz que você não precisa oferecer tudo. E você está até questionando e está dizendo assim: e as coisas que eu comprei? Não tem problema. Não tem problema. Não use. Se você até quiser usar de forma diferente, pegar isso, dar para os pobres,
sem oferecimento nenhum, dá para os pobres. É isso que você deve fazer. E o Senhor está dizendo que é para você voltar à igreja, que há tanto tempo você não ia, que você só ia na missa de 7º dia e tudo mais. O Senhor está dizendo que agora, hoje é o seu dia, hoje é o dia da sua libertação, e é para você assumir essa libertação, e que pelo sangue de Jesus que Ele derramou na cruz, que esses espíritos que estão agindo na sua vida, dizendo que se você não fizer, vai acontecer algo de mal, que seja expulso agora no nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orando, continue orando no Espírito. Obrigado, Senhor, por toda a libertação. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Livra o teu povo, Senhor, de toda contaminação, de toda consagração, Senhor. Livra o teu povo, Senhor. Livra o teu povo, Senhor. O Senhor me mostra, o Senhor está mostrando pessoas que têm herança guardada em casa dos pais, dessas coisas, do espiritismo, do candomblé. Você tem guardado, você até mesmo disse que você não usa mais, mas você tem guardado essas coisas. O Senhor está dizendo que é para você amontoar tudo e queimar tudo. Você não pode permitir que na sua casa tenham coisas que falam justamente do outro. Essas coisas atraem maldição para a sua casa. O Senhor está dizendo que é para você fazer uma limpeza total, e você sabe muito bem quais são as coisas que você precisa jogar fora, que são heranças que você tem guardado, você não usa, mas é preciso jogar fora, é preciso queimar. O Senhor está até dizendo que você vai ter muita dificuldade até mesmo no queimar, mas é para você insistir até que tudo se acabe. Livros espíritas que precisam ser queimados e serem substituídos com livros da igreja, de vida de santos, com a própria Sagrada Escritura. É para você queimar também isso, porque você não pode mais compactuar com os outros. O Senhor me mostra também uma pessoa que está fazendo tipo uma novena nesses lugares, e esse final de semana, não é esse, o que vem agora, é o último dia dessa novena, e Jesus está dizendo que é para você acabar hoje com isso. Hoje é o dia de você acabar com isso. E Ele diz mais uma vez: volte-se para o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício da Santa Missa. O Senhor me mostra também uma pessoa que costuma guardar de relíquia uma roupa branca, que você usa todo final de ano, é sempre ela. Interessante, né? Geralmente as pessoas compram, mas você não, você usa essa roupa todo final de ano. É tipo uma consagração que você fez, uma promessa de sempre usar. E Jesus está dizendo também que é para você queimar, que o verdadeiro pacto que você deve fazer é com Jesus Cristo, de não pecar mais. Esse é o pacto que você precisa fazer. Obrigado, Senhor, por mais essa libertação que o Senhor está fazendo agora. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Senhor. O Senhor me mostra também pessoas indecisas, muita indecisão. Você está indeciso porque os seus pais e os seus irmãos, eles participam de outra religião, e você é o único da igreja. E ultimamente você está até cedendo aos poucos. Você já está até pensando em largar a igreja católica para ir para o outro lado, porque você diz: chega de sofrer,
Só eu, não dá mais. Você acha que é muita pressão? E Jesus está dizendo que você é o sinal de conversão para a sua família. É dolorido, é toda a situação que você está vivendo, mas é através de você que os outros virão. Com muito trabalho, sim, com muito testemunho da sua parte, mas é através de você que os outros virão. Muito obrigado, Senhor. Sim, obrigado, porque eles virão sim, Senhor. Eles retornarão. E o inimigo estava querendo levar você ao esfriamento, justamente para você ceder, mas é através de você. Você agora precisa se unir mais a Jesus, se entregar mais a Jesus, porque é a partir de você